Boa tarde, pessoal. Eu vou falar aqui da Sanseizinha reta eletrônica SAM598DD4, tá? Nós vamos ensinar aqui, fazer um cursinho técnico básico dos parâmetros do painel. Alguns técnicos aí do Brasil têm dúvidas, né, nesse painel. Então a gente vai fazer uma introdução e um vídeo rapidinho. Eu vou falar do parâmetro 1, que é da velocidade da máquina, do 4, que é do retrocesso do início, do 5, que é da velocidade do retrocesso final, do 6, que é da velocidade do retrocesso automático, e do 40, que é para desativar e ativar esse solenoidezinho aqui, ó, que regula o tamanho do corte de linha, do limpa-fio, certo? Vamos lá, Grinaldo aqui, que tem experiência de 40 anos de máquina aqui, ó, menino bonito. Fala aí, Gri. Beleza, pessoal? Boa sorte com a nova tecnologia Sansei. É isso aí. Vamos lá, Gri, fala aí, vamos falar. Parâmetro 1. Pressiona o P, 2 segundos, vai aparecer no visor principal 01H. Em seguida você pressiona a tecla que tem uma rotatória, vai aparecer o valor. Nas teclas de mais e menos você muda os valores. Quer dizer, velocidade em RPM, ela varia entre 1.500 a 5.500 RPM, o máximo. O ideal aí é que deixe em 4.000, 4.500, não precisa mais do que isso, só se o cliente exigir. Então, tá uma velocidade bacana de 4.500, aí ele vai gravar a velocidade aí na rota, no botão aqui, ó. Na tecla, na rotatória. Na tecla rotatória. Gravou. Em seguida, aperta o P para registrar. Agora a gente vai para o parâmetro 4, que é a velocidade do retrocesso no início. O mesmo processo, P. Com a tecla crescente, leva até o parâmetro 4. Em seguida, novamente a tecla da rotatória. Tem os valores de fábrica. Esses parâmetros sempre vêm em 1800. É uma velocidade muito alta para você iniciar um trabalho. Vai te dar problema no arremate. Então sempre, quando essas máquinas chegarem, você tem que verificar esse parâmetro. Esse parâmetro, meu costume deixar sempre com 1200. Pessoal, 1200 aí no retrocesso inicial. Isso. Tá? Aqui nós vamos passar por parâmetro 5. Rotatória, para ver o valor. E o mesmo processo, mesmo valor do retrocesso inicial, vocês vão deixar no retrocesso final. 1200. Rotatória para confirmar. Mesmo processo. 1000P para registrar, não? Não. Parâmetro 6. Rotatória em seguida. Aqui é o parâmetro 6, é a velocidade do retrocesso automático. O que é o retrocesso automático? Quando o cliente pede para fazer uma etiqueta só no travetinho ou só no retrocesso, depende da cidade, do bairro, da capital, o pessoal muda um pouco a linguagem. Então fala retrocesso. Exemplo, isso aqui é uma etiqueta, eles fazem um travetinho aqui, ó, e outra aqui. Então esse seria o retrocesso automático que o Grinaldo está falando, e vocês regulam no parâmetro 6, correto? Isso. Essa velocidade vocês deixam sempre em 1600. É uma velocidade adequada para você trabalhar sem nenhum problema. Em seguida, confirma na tecla rotatória. Em seguida, a tecla P, para sair de parâmetro. Então nós vamos para o parâmetro 40, que é o ativar e o desativar o limpa-fio aqui, ó, para você regular o tamanho do corte de linha, o rabicho, que esse rabicho que fica aqui, ó, quando corta a linha. Vamos lá. Pressiona o parâmetro P por 2 segundos.
na teclinha decrescente para chegar mais rápido até o parâmetro. Nós vamos chegar até o parâmetro 40. Chegando no parâmetro 40, novamente a teclinha rotatória para ver o valor do parâmetro. Você vai observar do teu lado direito que aqui apareceu o número 1. Aqui eu tenho o número 0, o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Sempre você vai trabalhar no 0, no 1 e no 2, correto? Eu vou deixar no número 0 e vamos ver o funcionamento do limpa-fio. Vocês observaram que nós desabilitamos a função do limpa-fio. Nós deixamos o parâmetro 40 no 0. Então tem muitos clientes que pedem para desabilitar essa função por um motivo de gosto. Por causa do corte ele fica maior, a linha fica maior. Na hora de cortar a linha, o rabicho do corte de linha ele fica maior. Vamos entrar em parâmetro novamente. P por 2 segundos. Já estamos no parâmetro 40. Em seguida a tecla da rotatória. Nós desabilitamos porque nós deixamos aqui no parâmetro, no valor 0. Vamos deixar no valor 1. Rotatória. Em seguida P para ir para a tela de costura. E vamos ver o funcionamento do limpa-fio. Vocês só observaram que ele faz essa função no final. Repara que ele está fechando aqui no sinal, tipo segurando a linha para a faca cortar mais curto, né? A máquina está sem linha, mas ela vai cortar mais curto no parâmetro 1. Nós podemos também inverter essa função, porque ela está funcionando no final. Nós vamos inverter no parâmetro 40, sempre no parâmetro 40. Vamos deixar no número 2, teclinha rotatória para confirmar, P por 2 segundos para ir para a tela de costura. Vocês vão observar que inverteu. Em vez de ser no final, ela vai fazer essa função no início. Repare que ela no começo ela fecha o solenoide. Para que serve isso? Para a linha, para a parte de baixo, quando costurar aqui, ó, ela segurar e a linha ficar mais limpa, tá vendo? A costura ficar mais limpa, né? Aqui embaixo. Ela fica mais limpa. Isso aí vai do gosto do cliente. E tem o parâmetro 4, né? Da Teca 40, não é isso? Não, mas já foi. Então tem 4 parâmetros, 0, o 1, o 2 e o 3, correto? Esses são os parâmetros Então, isso aí, principais. essas são as funções básicas dos parâmetros da máquina. O painel é simples, dá uma explicaçãozinha do painel aqui, ó, dos botões. Essa primeira tecla, costura livre, tá? Sem programações, é uma costura como se você trabalhasse numa reta normal, sem programação. Segunda tecla, costura programada, de uma costura, só uma costura programável. Essa tecla aqui costura programável, por exemplo, para ilustrar um pouco mais a mensagem do Grinaldo, você pode programar 10 pontos, 15 pontos, não é isso, Grinaldo? Isso. Mas é uma costura reta... Com programações, com quantidade de pontos programadas. Essa terceira opção, quando você entra na costura automática, então você tem que habilitar ela. Automaticamente ela vai entrar em processo, correto? Essa quarta opção é aquela função do travetinho. Então aqui nós temos a quantidade de pontos no retrocesso e aqui quantas vezes ele vai fazer. Então aqui nós temos 3 pontos para frente, 3 pontos para trás. E aqui quantas vezes você vai repetir esse processo.
Ok. Próximo. Essa tecla aqui que tem essa flecha é para você iniciar os primeiros pontos iniciais mais lentos. Você pode programar 2 pontos, 3 pontos, mas aí já está programado na tela. Você só ativa ou desativa essa tecla. Que aí quando você iniciar o processo de costura, os 2 primeiros pontos ela vai iniciar mais lento do que a costura normal. Eu vou voltar aqui, vou colocar na costura livre, que é para vocês observarem melhor. Você vai observar aqui que os 2 primeiros pontos na costura, ela iniciou mais lento, tá? Então essa tecla vai te servir para você iniciar com os 2 primeiros pontos mais lentos. Próximo. Essa sexta tecla aqui são costuras programadas. Essa máquina ela te dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 costuras programadas em números, mais A, B, C, D, E, F, mais 5 costuras em letras programadas. Você tem 9 costuras em números e 5 costuras em letras. Se você quiser fazer 14 costuras programadas, cada costura com tamanhos diferentes de tamanho de ponto. Por exemplo, você pode fazer uma costura com 10 pontos, a segunda costura com 15 pontos, a terceira costura com 20 pontos, a quarta costura com 14 pontos. Por exemplo, você vai fazer um quadrado, uma etiqueta quadrada. Você pode programar com 10 a primeira costura, a segunda costura com 15, a terceira com 10 e a quarta costura com 10 pontos, que é para fechar a etiqueta quadrada. Pessoal, para resumir um pouquinho essa programação aqui, ó. Se você vai pregar uma etiqueta, normalmente uma etiqueta ela tem 4 partes, né? Exemplo, uma parte aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Vamos supor que essa... Exemplo, você quer programar 10 pontos aqui, aí mais 15 aqui, mais 10 aqui, mais 15 aqui. Então você vai no 1, coloca 10 pontos, aí no 2 você coloca 15, no 3 você coloca 10. Ó, por exemplo, volta no 1. Volta no 1. No 1 ele colocou 10 pontos. No 2 ele colocou 15, vai colocar 15 pontos. No 3 ele colocou 10, vai colocar 10. No 4 ele vai colocar 15. Certo? Nos outros vê se está tudo zero. Como você só fez 4 pontos, você tem que certificar que o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 está tudo zero. Correto? Aí ele vai simular o pregamento de etiqueta aí. 10, 15, 10 e 15. Aí fecha a etiqueta. É mais ou menos isso aí. Os outros botões são bem simples, né, Grinaldo? Liga e desliga o retrocesso inicial, o final. Essa primeira costura do retrocesso que vocês estão vendo na figura, isso aqui é retrocesso simples, início, retrocesso simples, final. Você ativa e vai aparecer no visor. Retrocesso inicial é o simples. Retrocesso final, quando você ativa, sempre vai aparecer no visor. Então são retrocessos simples. Se você quiser um retrocesso triplo, você ativa nas teclinhas seguintes. Mas, por observação e por experiência nossa do dia a dia, o cliente só usa o retrocesso duplo. Que é o mais curto. Que é o mais curto. Essa quinta tecla aqui é para você pressionar o calcador após o corte, o calcador permanecer em cima. Olha lá. Após o corte ele não está mexendo no pedal e o calcador ele para em cima. Parou em cima.
Quando Só você vai para a costura, você inicia a costura. Observa bem. Eu cortei e vou iniciar uma costura. Por exemplo, você vai fazer uma etiqueta de 4 cantos, correto? Você vai precisar dessa função do calcador. Quando eu costuro, faço a primeira função. Exemplo, ó, parou, o calcador ergueu, eu viro a peça, parou, o calcador ergueu, vira a peça, parou, o calcador ergueu, vira a peça, correto? Então essa tecla é muito importante para o trabalho de etiqueta. Sempre quando vocês for fazer a etiqueta, vocês têm que habilitar essa tecla do calcador, correto? Essa sexta tecla é para quando você trabalha, e tem pessoas, tem operador que prefere que o calcador se posicione em cima após a operação, sem precisar erguer no pedal. Você está trabalhando, um exemplo, cortou, o calcador posiciona em cima para você vir com a próxima peça já com o calcador posicionado em cima, correto? Fechou. E para finalizar, aqui ó, esse botãozinho, né? Você para com a agulha embaixo e em cima, no meio da costura, né? Lá. Esse botão é para você. Tem muita gente que às vezes se atrapalha ou entra em dúvida com a gente, porque esse botão ele tem a simbologia da agulha, mas na verdade nesse painel aqui é um botão para você fazer uma contagem de ponto, por exemplo, ponto a ponto. Numa máquina reta, você está trabalhando e às vezes, um exemplo, você para. E às vezes aqui não dá para você costurar, você quer parar 1 ponto ou 2 pontos antes. E o pessoal às vezes vinha no volante e girava no volante. Com essa tecnologia, você vai ter essa tecla para você fazer essa função, ponto a ponto. Correto? Ok, pessoal, tô finalizando o vídeo aí. Obrigado aí pela atenção. E compra Sansei, que é a sua melhor opção hoje em dia no mercado. Com a NR12, essa máquina tem um LEDzinho para você ligar e desligar, ó. Né? E aqui tem o retrocesso também manual que você pode usar. Compra Sansei, que é a sua melhor opção. Um abraço.